Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de matemática será sobre porcentagem, aumentos e descontos sucessivos. Algumas considerações. Algumas situações cotidianas voltadas para a matemática financeira envolvem a variação dos preços de mercadorias. Então, como o nosso assunto agora vai ser aumentos e descontos sucessivos, aumentos e descontos sucessivos sempre terá quando nós estudarmos a variação dos preços de mercadorias ou de serviços. Então, poderá ter aumentos sucessivos, que são vários aumentos, ou descontos sucessivos, que são vários descontos. As situações podem ocorrer no sentido dos preços aumentarem ou diminuírem, ocorrendo a inflação ou a deflação. Então, quando os preços aumentam, nós temos a inflação, quando os preços diminuem, nós temos a deflação. É comum em momentos de inflação o reajuste sucessivo de preços, envolvendo índices percentuais. Então, sempre que nós temos uma inflação galopante, nós teremos sucessivos reajustes, que seriam então os aumentos sucessivos. Caso um determinado produto seja reajustado continuamente, nós temos a incidência de vários índices percentuais sobre o preço original. Então, exemplos de aumentos e de descontos sucessivos. A cada mês que alguém ou uma empresa passa devendo um valor, quer dizer, ela não conseguiu quitar os seus compromissos, o que vai acontecer? Os juros vão ir aumentando. E a isso nós damos o nome de aumentos sucessivos. Quer dizer, a pessoa lá em janeiro, vamos supor, ela não conseguiu quitar todos os seus débitos. Passa para fevereiro, ela não conseguiu ainda quitar todas as suas dívidas e assim os juros vão aumentando, ou seja, nós teremos aumentos sucessivos. Em algumas compras, quando as lojas entram em promoção, são aplicados descontos. Se a compra for paga à vista, é aplicado mais um desconto. Então, a isso nós damos o nome de descontos sucessivos. Em várias lojas, sempre quando tem uma promoção, por exemplo, 10%. Se a pessoa ainda pagar à vista ou pagar em dinheiro, às vezes consegue mais um desconto. Então, um desconto em cima do outro desconto, nós damos o nome de descontos sucessivos. As fórmulas que nós vamos utilizar, então. Para aumentos sucessivos, aumento quer dizer que vai somar. Então, a nossa fórmula, PF é igual a PO. O PF quer dizer preço final ou produção final. O PO quer dizer preço inicial ou produção inicial, desculpa. Então, quando nós formos calcular um aumento sucessivo, vai ser PF igual PO vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, e assim por diante. A quantidade de parênteses vai depender da quantidade de aumentos que eu tiver, a quantidade de taxas. Bom, se nos aumentos nós vamos somando a taxa, nos descontos, a fórmula do desconto é parecida com o do aumento, mas tem uma diferença. A do aumento nós vamos somar dentro do parêntese e a do desconto nós vamos subtrair. E quando nós calcularmos índices, por exemplo, inflação é um índice, deflação é um índice, porcentagem é um índice. Sempre que nós não tivermos, então, o PO, é um cálculo de índice. A fórmula também é parecida. Visualizem nos aumentos e nos descontos, nós temos o PO.
Quando nós calculamos o índice, o PO nós não temos. Então, nós só vamos trabalhar com os parênteses. E a quantidade de parênteses vai depender da quantidade de taxas. E nós temos ainda o menos 1 e multiplicado por 100. E nós temos também, nós podemos ter nos cálculos e índices, uma soma ou uma subtração. Dependendo se é uma inflação, por exemplo, vai ser a primeira fórmula. Se for uma deflação ou um desconto, vai ser a segunda fórmula. E esse 100 no final é porque, como é um cálculo de índice, índice é uma taxa, eu sempre entrego as respostas em porcentagem. Por isso que aqui no final das fórmulas nós temos o vezes 100. Um exemplo. Os índices de inflação de certo ano foram 4% e 5%, respectivamente. Determine o índice de inflação desse ano. Está pedindo o índice. E como é uma inflação, a fórmula que nós vamos utilizar é a que tem o mais dentro dos parênteses. Então, vamos lá. PF igual. No primeiro parêntese, 1 mais a primeira taxa, que é 4%. Divide por 100, 0,04. No segundo parêntese, 1 mais a segunda taxa, que é o 5%. Divide por 100, 0,05. Menos 1 e o vezes 100. PF igual. Então, agora nós vamos resolver os parênteses. Do primeiro parêntese, a soma fica 1,04 vezes o segundo parêntese, que fica 1,05. Copio o menos 1 e o vezes 100. Dentro desse colchete, nós temos duas operações matemáticas, a multiplicação e o menos. O que nós fazemos primeiro? A multiplicação. Então, 1,04 vezes 1,05 é 1,092. Copio o menos 1 e o vezes 100 fora do colchete. Resolve o colchete, 1,092 menos 1, 0,092 vezes 100. Como eu estou calculando agora uma multiplicação por 100, eu nem preciso de calculadora. Basta caminhar duas casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, vai ficar 9,2%. Sempre que eu calculo o índice, eu entrego a resposta em porcentagem. Um outro exemplo. O leite tipo B teve 3 aumentos sucessivos de 5% cada. Calcular o valor atual, sabendo que o preço do litro antes dos reajustes eram de R$ 2,85. Bom, está falando em aumento e nos diz o valor antes do reajuste. Então, PF igual PO vezes 1 mais I na N. Essa fórmula nós podemos utilizar sempre que as taxas forem iguais. Mas quem preferir usar a primeira fórmula lá do aumento sucessivo, vai dar a mesma resposta. Mas essa aqui ela facilita. Vamos lá. PF igual. O PO é o preço inicial. Era então o valor de 2,85. Vezes, agora no parêntese, 1 mais a taxa. 5%. Divide por 100, 0,05. E o N é a quantidade de taxas que eu tenho. Olha só, foi feito 3 aumentos sucessivos. Então, o nosso N é o 3. 2,85 vezes, resolvendo a soma, dá 1,05 elevado ao expoente 3. 1,05 elevado na 2 é 1,1576. Tem mais alguns números aqui, mas o bom é nós trabalharmos com 4 números após a vírgula. Agora, resolva essa multiplicação
R$ 3,30, então é o preço atual, é o preço final. Uma indústria resolve diminuir a sua produção mensal de 50 mil unidades em 5%. Um mês depois, resolve diminuir novamente a produção em mais 7%. Qual a produção atual dessa indústria? Olha só, está falando em diminuir. Então, nós vamos utilizar a fórmula do desconto. O PF seria, então, a produção atual ou produção final. O PO, então, será as 50 mil unidades. Dentro dos parênteses, 1 menos. Qual que foi a primeira taxa? 5%. Divide por 100, 0,05. A segunda taxa é 7%. Divide por 100, 0,07. Copiamos os 50 mil e resolvemos cada um dos parênteses. 1 menos 0,05 dá 0,95 e 1 menos 0,07, 0,93. Com o auxílio da calculadora, nós vamos fazer essa multiplicação ao mesmo tempo, o que vai nos dar 44.175. Então, olha só, de 50 mil unidades lá no início dessa indústria, foi dado 2 descontos, quer dizer, diminuiu a produção. E atualmente ela está então produzindo 44.175 unidades. Uma pessoa comprou um produto exposto na vitrine por um valor promocional de 20% de desconto sobre o preço P do produto. Olha só, não foi nos dado o valor do produto, foi colocado uma incógnita. Tudo bem. Como ela pagou em dinheiro, teve mais 10% de desconto sobre o valor promocional. Então, essa pessoa pagou sobre o preço P do produto um valor igual a, vamos calcular, está falando em desconto. Então, nós vamos usar a fórmula do desconto. PF igual, o PO é o preço do produto, não foi nos dado, só foi nos dito que era o preço P. Então, nós vamos manter no lugar do PO o P. No lugar da primeira taxa, era 20% de desconto, divide por 100 dá 0,2. A segunda taxa é os 10%, divide por 100, 0,1. Resolvendo cada um dos parênteses, vai ficar P vezes 0,8 vezes 0,9. Agora, na multiplicação, 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. A incógnita a gente sempre deixa lá no final, sempre depois do número. Então, percebam que nas nossas fórmulas, nós nunca vamos trabalhar com a porcentagem, será sempre na forma unitária. Relembrando, como que calcula a forma unitária? Eu pego o valor que está em porcentagem e divido por 100.